porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Oh Deus, eu creio, Pai, eu creio. Oh meu Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio na palavra. Oh Pai, paz. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Vocês creem que o nosso Senhor Jesus vive? Vocês têm eles como único e verdadeiro Salvador da sua vida, Senhor da sua casa, Senhor dos seus filhos? Como estão seus filhos? Estão bem? Vocês têm praticado a palavra de bênção todos os dias sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família? Tem abençoado eles quando eles estão na luta, quando eles estão fazendo coisas que desviem eles do caminho do Senhor, mas nós não lançamos palavras de maldição, mas palavras de bênção? Não aceitamos as coisas erradas, mas abençoamos eles como nossos filhos? Quero dizer para vocês, mulheres guerreiras que se inscreveram no exército de Deus, estão firme caminhando com Cristo todos os dias. Acordam agradecendo, acordam colocando a vida de vocês, colocando a vida da sua família na mão de Deus. Continue firme, continue firme. Creia que Jesus ressuscitou. Creia que Jesus é o nosso Senhor. Ele deu a vida por nós. Naquela cruz, Ele levou sobre a vida dele, os nossos pecados, as nossas falhas. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Então, quero dizer para vocês, não desanime, não entristeça seu coração. O Senhor Jesus caminha com vocês todo dia. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós temos que crer e praticar a palavra. Temos que ter ação, temos que agir, temos que orar, temos que jejuar, temos que estudar a palavra. Não largue da Bíblia. Ela é a tua espada. É ela que te ensina como se comportar para ter vitória. Assim como uma pessoa faz uma faculdade para se formar numa área, nós queremos se formar na área de Jesus, como filho dele, como filha dele, como serva. Nós queremos estar na presença dele e queremos sim estar com ele quando tudo isso acabar. Vai chegar um dia que tudo vai acabar. Tudo. E os filhos de Deus vão subir e vão morar com ele. Vão estar com ele. Porque nós estamos aqui emprestados, nós não somos daqui. Jesus fala na palavra assim: Pai, não peço que tire eles do mundo, mas que guarde, que cuide, que proteja eles do ataque do inimigo. Mas aqueles que são filhos de Deus, têm Deus cuidando e nos protegendo todos os dias. Deus ama a todos. Tudo que Ele criou, Ele ama. Tudo que Ele criou, Ele ama. Ele só não ama o pecado, o erro, o engano, a mentira. Isso Ele não ama. Então eu quero dizer que nós temos coisas que tem que ser deixada, largada. Nós não podemos carregar coisas ruins na nossa mochila. Porque nós vamos chegar lá e Deus diz: abre aí, eu quero ver o que eu tenho aí dentro. E o que nós vamos tirar de dentro dessa mochila? Raiva, ódio, mentira, bebedice, prostituição, droga. O que nós vamos tirar?
É. Então já vamos largando, né? Já vamos deixando por aqui, ó. Minhas amadas guerreiras, mulheres de Deus, mulheres que se ajoelham no quarto, fecha a porta e chora na presença de Deus pelos seus filhos. Estamos juntas, estamos aí guerreando e lutando e orando pela família. Não vamos se afastar de Deus por nada, por nada. Nós sabemos quem é Ele. Agora nós temos sim que tirar a trava dos nossos olhos para enxergar e ver que Jesus anda conosco todos os dias. Está escrito na palavra. Ele deixou lá, a palavra dele diz assim: não deixarei vocês só, estarei convosco todos os dias. E é todos os dias, é todos os dias. E às vezes por causa das coisas do mundo, por causa do dia a dia de trabalho, da correria, a gente não reconhece isso. A gente não vê que Jesus anda conosco todos os dias, que Ele está conosco todos os dias, através do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Quer ver uma coisa? Vamos ler a palavra? Lucas, abra sua Bíblia aí no Lucas, porque eu creio que vocês andam com a espada, né? Por favor, não ande com o celular. Ler a palavra no celular. Pegue a espada. Aqui, ó. É o que eu quero dizer para vocês. A espada. Entenderam? Então, Lucas, capítulo 24. Esse capítulo 24, o começo dele fala das Marias, né? Que foram até o túmulo, né? E não encontraram Jesus, porque ele ressuscitou. E o anjo diz: o que vocês procuram? Aquele que está vivo? Porque Jesus falou que ele ia ressuscitar. Amém? Mas vamos lá. Lucas 24. Versículo 13. Em diante. Vou ler para vocês. E eis que no mesmo dia ia 2 deles a uma aldeia que se chamava Emaú. Os 2 discípulos. 2 homens conversando na rua. Eles iam para outra cidade. E eles conheciam, ouviram, viveram, né? Ouviram muitas coisas sobre Jesus. E iam falando entre si tudo aquilo que estava acontecendo. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Agora já estavam em 3. Mas os olhos deles estavam como fechados, com uma trave nos seus olhos. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis triste? Jesus perguntando para os 2. E respondendo disse-lhe: tu não conheces? Tu não conheces? Tu é peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe das coisas que aconteceram? E ele lhe perguntou, Jesus: quais? Quais coisas que aconteceram? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, que testemunharam tudo que Jesus tinha feito. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e morte de cruz? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram.
Mas ele prometeu que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E eles não reconheceram Jesus. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, o corpo de Jesus, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Ele vive. E diz, ele vive e reina para sempre. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Os nécios, tardio de coração, andando com Jesus, gente, e não viram. E não viram. Eu fico pensando nessas coisas às vezes, sabe? Nós andamos hoje em dia com Ele, com o Espírito Santo, e não reconhecemos quando Ele fala conosco. Por que será? Será porque a gente primeiro vai correr atrás das nossas necessidades, das nossas coisas? Ah, meu Pai. Então vamos lá. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E deu, né? Dividiu o pão com eles. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Depois que ele orou, depois que ele dividiu o pão, eles viram que era Jesus. E nós? Jesus está conosco todos os dias. Jesus participa da nossa mesa todos os dias. Jesus está em todos os lugares onde nós estamos. Porque habita aqui, é o Espírito Santo. Ele falou: vou subir ao Pai e vou interceder que Ele envie um Consolador, Espírito Santo. Minhas amadas, é assim que é. Não desanime, não desanime, não desanime. Como eu cantei no início, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E não há. Não tenha medo das batalhas, das lutas. Nós somos mais que vencedoras, porque nós cremos no Deus vivo, porque Ele é nosso general, Ele está à frente de todas as batalhas. Quando nós não conseguimos alguma coisa, nós não conquistamos, é porque não é a hora. Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Que Deus abençoe. E declare todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele tem promessas, promessas grandes para os seus filhos. Aquele que é fiel vai comer o melhor dessa terra, vai ter o melhor dessa terra. Seja fiel. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Vamos orar? Senhor meu Deus, oh Pai, obrigada por esse dia.
Obrigada pela vida, obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Deus, pelas noites de sono. Obrigada, Senhor, pelo café da manhã. Obrigada pelo almoço, pela janta. Obrigada, Deus. Obrigada, louvado seja o Senhor. Pai, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço todos os dias. E quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha guardar e proteger a nossa família. Guardar os nossos filhos. Se tiver um filho doente, Pai, que haja cura, Pai. Cura de alma, que todas as feridas de alma sejam arrancadas. Pai, se tiver alguém, algum filho, algum marido, Pai, com dependência química, Pai. Oh, Deus, liberta e cura essa alma, Pai. Tira essa vida da mão do Satanás. Pai, que eles possam, Pai, vir te servir, te adorar, que eles possam te conhecer, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Eu creio no seu poder. O inimigo já perdeu. Ele não tem autoridade para mexer com a nossa família. Por isso que nós intercedemos em favor da nossa família, intercedemos em favor da família dos nossos irmãos, Pai, porque tem promessa, Pai. E eu declaro isso no mundo espiritual, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro, Pai, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor, o Rei da Glória. Que a paz do Senhor sempre esteja dentro do seu lar, minha amada. Minha amada, eu quero deixar um convite. Nós estamos agora com a campanha Minha Família no Pé da Cruz. Estamos colocando todas as lutas e dificuldades, todas as batalhas lá no pé da cruz. Isso é uma campanha que vai ter na igreja que eu congrego. Vai ser no domingo, às 9 horas da manhã é o culto. Às 8 da manhã começa a oração. A oração vai das 8 e às 9. Das 9 em diante, às 10h30, por aí, é o culto. Pastor, eu não consigo chegar às 8, pode chegar às 8h30, pode chegar às 9, pode. Só não pode chegar depois das 9. Chegue para participar com os irmãos. Traga lá o papelzinho escrito o nome do seu filho, da sua família, das dificuldades e das lutas. Traga. E nós vamos colocar no pé da cruz. E vamos estar como igreja, reunidos, todos os irmãos, para orar, um interceder pelo outro. Eu creio que o Espírito Santo vai entregar uma palavra. Eu creio que o Espírito Santo vai usar a nossa liderança, o nosso pastor, para entregar uma palavra de vitória para nós. Então eu creio sim que se vocês puderem vir e são convidados, eu vou estar lá esperando vocês, né? No domingo agora começa essa campanha, tá? A nossa igreja fica na Rua Marmelo 135, Uberaba. O nome da igreja é Comunidade Alençados do Uberaba. Fica um convite para vocês. Sejam bem-vindas. Eu encerro hoje dizendo para vocês: vitória, vitória. Estamos chegando ao fim e Deus vai nos entregar a bênção. Que a paz do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém?